Muita sua atenção, nós vamos trazer um caso agora desesperador da cidade de Tambaú. Uma família de uma paciente de 29 anos está movendo uma ação judicial para conseguir fornecimento gratuito de medicamento oncológico para tratamento de um linfoma. Esse caso, pessoal, tem toda a mobilização da cidade de Tambaú. Todas as instâncias ali, públicas, de autoridade, estão se mobilizando. Só que até agora essa família não conseguiu. E é o que falta, né, para dar esperança e salvar essa vida. O caso, para vocês terem noção, está na Defensoria da União Federal. Quem vai contar para a gente é o repórter Marcelo Corradello. Oi, Silmar, é isso mesmo, viu? Nossa equipe está aqui em Tambaú após um pedido de ajuda da família da paciente Tainara da Silva Marcelino Ribeiro, de 29 anos, que move uma ação judicial contra a União Federal para conseguir o fornecimento gratuito do medicamento oncológico pembrolizumab, indicado para o tratamento de um linfoma. Tainara está internada aqui na Santa Casa de Tambaú e, segundo a família, em cuidados paliativos. Ela teria apresentado melhora após receber 3 doses do medicamento. Os familiares acreditam que a continuidade do tratamento pode representar uma esperança de recuperação. O pai da Tainara falou com a nossa reportagem. A médica deu um remédio, receitou um remédio lá, que esse remédio era o resultado que ela poderia ser positivo para ela, e é o positivo para ela devido ao problema no coração. Então ela não podia fazer a químio, porque a químio atingiu o coração. E esse remédio, que é o Keytruda, né? Esse remédio, ele vai direto no linfoma. Ela recebeu, a gente entrou com um advogado para poder adquirir, por ele ser alto custo, adquirimos na instância do Estado. Porém, teve aí 3 doses que o Estado forneceu e, segundo o advogado, o Estado bloqueou. Nós estamos falando de um caso de saúde, né? Não é uma coisa que você pode esperar. Então ela está desde novembro sem esses medicamentos. Após apresentar complicações cardíacas, Tainara precisou interromper a quimioterapia devido ao risco de agravamento do quadro clínico. Em sentença assinada em fevereiro de 2026, a Justiça Federal julgou improcedente o pedido para o fornecimento do medicamento. A decisão cita que o tratamento teria custo anual de quase 500 mil. Nós vamos agora acompanhar uma entrevista muito emocionante da Andréia, que é a mãe da Tainara. Ela tomava o medicamento super bem, né? Fazia o servicinho dela de casa, se alimentava. De repente aconteceu tudo o que aconteceu, né? Onde parou, onde barrou, tudo, né? Aí minha filha já começou a sentir mal, né? Ela é uma vida. E como muitos estão aí lutando por uma medicação, mãe, que não só eu que estou aqui chorando, pedindo apelo, não só de mim, mas de muitas mães que estão aí na batalha pelo medicamento, pelos seus filhos. Aí hoje ela estava com dor no corpo, ela até abraçou a enfermeira, chorou, perguntou se a enfermeira estava triste. A enfermeira, tô só um pouquinho. Aí ela falou assim, não fica triste não. Aí abraçou ela e ela chorou, né? Eu sempre coloco um hino pra gente ouvir, porque acima de tudo, Deus está conosco. A defesa da paciente recorreu na decisão e o caso ainda será reavaliado pela Justiça. Nós vamos ouvir agora a tia da Tainara, que falou com a nossa reportagem. Então, uma menina jovem com uma vida inteira pela frente, né? E a gente fica de mãos atadas, dependendo de pessoas que não conhecem ela, não sabem como ela é um doce de menina. Então a gente fica muito comovido com isso, né? E a gente espera que Deus, né? E coloque as mãos e ilumine as pessoas que têm poder para poder trazer esse medicamento para ela. A família, então, está à procura de uma ajuda para conseguir esse medicamento. Sim, se alguém, né, puder ajudar de alguma forma, de alguma maneira, a gente aceita qualquer tipo de ajuda, né?
A família vive essa angústia da espera por uma nova decisão que permite a retomada do tratamento considerado essencial para a sobrevivência e a qualidade de vida da Tainara. Eu volto com você no estúdio, Silmara. Marcelo, obrigada. Primeiro aqui o meu abraço à Tainara, o meu abraço à mãe, ao pai, a todos os familiares. A gente é família, né? Então existe aí uma solidariedade humana. Mas muito mais do que a solidariedade e a gente pedir para o povo ajudar o povo, a gente tem que ter cabeça erguida aqui e cobrar a União, que é o governo federal. Eu falo isso indignada porque a informação que nós temos, o que foi falado na entrevista, é que o custo para esse tratamento, desse medicamento, custa para a União, meus amigos, R$500 mil. Então vamos lá. Recentemente, um sem vergonha de um deputado federal jogou quase R$500 mil pela janela de um apartamento quando a Polícia Federal bateu no apartamento dele querendo satisfação. Quase R$500 mil. O custo de um ano de tratamento dessa jovem que pode ser salva, ter esperança, ter vida, se o governo federal fizesse a parte dele. E isso é dinheiro de propina. Isso é dinheiro da Tainara, isso é dinheiro do aposentado que não recebe a sua aposentadoria. Isso é o dinheiro de uma pessoa que está até agora numa unidade de pronto atendimento, aguardando uma regulação em um hospital, em um leito que não tem. A realidade é essa. Ontem mesmo saiu uma delação do caso Vorcaro, do Banco Master, e a Polícia Federal vem e diz que um senador da República, um dos salários mais altos que nós temos nesse nosso país, e de uma imunidade parlamentar, significa que ele pode cometer um monte de crime que ele está imune. Ele está imune por quê? Aí a Polícia Federal vem e diz que ele receberia, é lógico que tudo isso vai ser investigado, que ele receberia uma mesada de uma propina. Qual que é o valor, Silmara? 500K, R$500 mil. O valor que salva a vida da Tainara, gente. Fala pra mim, como é que nós vamos ter esperança nesse nosso país tão corrupto e tão sujo, que deixa uma família pobre ter que praticamente pedir pelo amor de Deus para o povo ajudar o povo, ou ter que entrar para uma ação, porque lá em Tambaú está todo mundo se mobilizando. Ministério Público, Defensoria Pública, a própria Santa Casa, todo mundo tem conhecimento. E aí você imagina uma mãe, meus amigos, que tem a filha em um leito, com os bracinhos frágeis, segurando, né? É a imagem que comove a gente, que amor de mãe não tem igual, e a gente está às vésperas do Dia das Mães. Uma mãe que sabe que tem uma esperança, mas que essa esperança não está ao alcance dela. Porque se a mãe pudesse dar a vida, a mãe dava. Mas ela não pode. Para salvar a vida da filha, ela descobre que tem um caminho. Mas esse caminho depende, sabe do quê? Da justiça. Depende de uma decisão de um juiz lá em Brasília, na União Federal, onde nós temos tanto dinheiro em gaveta de gabinete, tanto dinheiro que é jogado de uma janelinha pela outra, dinheiro de corrupção. R$500 mil é a vida da Tainara. É inadmissível que nós vivemos nesse nosso país. Esse caso mobiliza familiares, autoridades, diante da urgência do tratamento. O Ministério Público acompanha a situação, afirma que está dando andamento à ação para tentar garantir o acesso ao medicamento. Quem traz as informações agora por parte do Ministério Público, nós vamos ouvir a autoridade, que é o promotor, o Marco Antônio Custódio de Tambaú. A família da Tainara procurou a Promotoria de Justiça de Tambaú, isso foi em maio do ano passado, e tão logo eles nos procuraram, ela precisava de uma medicação imprescindível para a saúde dela, de alto custo. Essa medicação aqui, em linha de princípio, havia sido negada, porque embora havia registros na Anvisa, não estava entre aquelas medicações que deveriam ser fornecidas pelo SUS. Então, diante dessa negativa do Estado, o Ministério Público, me lembro que em questão de dias, nós já ajuizamos uma ação civil pública na Justiça Estadual, na Promotoria de Justiça de Tambaú. O juiz da comarca concedeu a liminar e a Tainara recebeu a medicação ali
por alguns meses, até que sobreveio na contestação da Fazenda Pública Estadual a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Então hoje corre pela Defensoria Pública da União, junto à Justiça Federal. O que acontece é que nós fomos até surpreendidos, a família de pessoas bem simples nos procurou na última semana na comarca de Tambaú, sobre que havia cessado o fornecimento dessa medicação. Como o processo ele tramita em outra jurisdição, em outra justiça, fora das nossas atribuições, o que nós fizemos então, nós instauramos um procedimento aqui na Promotoria de Justiça de Tambaú e solicitamos esclarecimentos, até para a gente conseguir entender exatamente, explicar para a família o que está acontecendo, como está acontecendo, para que nós podemos acompanhar. Atualmente a Defensoria Pública da União já nos respondeu, já encaminhou as nossas indagações aos órgãos responsáveis. E então, a partir de agora, nós estamos acompanhando, instauramos um procedimento para ajudar a família, procurar entender exatamente o que está acontecendo nesse processo da Justiça Federal, entender se houve negativa, se houve sentença em sentido contrário, porque até então a liminar que nós tínhamos obtido aqui na Justiça Estadual estava vigente. Então a gente continua acompanhando, continua prestando sempre o apoio à família, entender e passar para eles sempre com a maior transparência possível. O Ministério Público Estadual está presente aqui, mesmo sendo fora das suas atribuições, para conseguir prestar o apoio necessário a ela. Obrigada, doutor. Quantas famílias passam por isso? É lamentável. Nós também aqui, como jornalistas, como imprensa, vamos cobrar, tá? Nós ainda não tivemos respostas, mas estaremos em cima, uma força-tarefa, uma união para que esse caso seja resolvido,